Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Fabrício Freitas e hoje é a nossa Sexta-feira com Cristo. Sexta-feira com Cristo é um dia da semana especial porque a gente fala mais especificamente daquilo que Jesus fez por nós. Então, lógico, toda a escritura, toda a Bíblia aponta para o sacrifício vicário, pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Mas, obviamente, na Sexta-feira com Cristo é um dia que nós objetivamos mais falar desse assunto. Então, o irmão Fabrício Freitas escreveu esse texto para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. Então, são textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus. E o desejo do irmão Fabrício Freitas escrever era inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida espiritual. Então, são gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então, reforçando, eu não escrevi o texto, foi o irmão Fabrício Freitas. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Bem, todos os dias eu peço, e vou pedir hoje também, que vocês possam compartilhar esse nosso devocional para que aquelas pessoas que ainda não reconheceram Jesus como seu suficiente Salvador possam ouvir essa mensagem sobre a justificação, sobre como é se tornar justo diante de Deus, que elas possam ter essa oportunidade de fazer uma oração e declarar assim: Jesus, eu reconheço o seu sacrifício na cruz. Então é um jeito de você ser missionária, porque você não precisa ir lá para a China, para o Japão, para a Europa, enfim. Você não precisa ir para lugar nenhum se você não for chamado para esse trabalho. Mas todos nós fomos chamados, como está lá em Mateus 28, para a grande comissão, que é falar do amor de Deus. Então eu repasso para você aí a sua responsabilidade como missionário urbano. E hoje, que é sexta-feira especialmente, que você possa enviar essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Agora eu quero convidar cada um de vocês para orar comigo, para que nós possamos pedir para o Senhor que, além de nos esclarecer, nos mostrar a sua verdade eterna, que nós possamos compartilhar essa verdade e que ela possa chegar ao coração das pessoas, daqueles que não conhecem a Jesus, e que eles possam se voltar para Ele, tá bom? Então vamos orar? Ó Deus, muito obrigada, porque justificados pela tua morte, pela tua ressurreição, por tudo o que o Senhor fez por nós, nós temos condições de nos chegarmos a ti e fazermos essa oração. Muito obrigada, Senhor, por sua obra. Muito obrigada pela misericórdia que tu tens estendido a cada um de nós. Ó Pai, que essa mensagem, por mais simples que seja, que ela possa chegar aos corações das pessoas e que elas possam reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. E para aqueles que já fizeram esse reconhecimento, já publicamente disseram que tu és o Salvador, que possam ser edificados com essa tua palavra. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler Romanos 5, de 1 a 5, e o texto chama-se Paz por meio da justificação. Bom, esse texto é muito profundo, né? Vai falar sobre a justificação através da fé e os frutos, né? Então, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizendo pra gente que se a gente for realmente justificado pela fé em Jesus Cristo, né? A gente vai ter paz com Deus. Qual que é a mensagem central? Que a justificação não é alguma coisa que a gente conquista por fazer coisas boas, por ser bonzinho, por fazer caridade. Nada disso. É um ato de Deus que declara a gente justo por meio da fé em Jesus Cristo. Então a pergunta que não quer calar é: você aí que está me ouvindo, você é justo? Essa resposta você não precisa me dar, mas você tem que pensar sobre ela.
Então é importante que você saiba que para se tornar uma pessoa justa, não é por coisas que você faz, não é por mérito próprio, mas porque Jesus Cristo nos justificou. Paz com Deus. Então, a consciência imediata da justificação é a reconciliação. Antes a gente era inimigo de Deus. E agora não. Agora a gente tem a paz verdadeira, não só porque acabou o conflito com Deus, mas porque a nossa comunhão com Ele foi restaurada. Não tem nada mais que nos impeça de nos achegarmos a Deus. Bom, outra coisa que o irmão Paulo mostra pra gente, o apóstolo Paulo, é que o sofrimento ganha sentido. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência vai produzir esperança. Então a gente tem alegria mesmo nos desafios, nas tribulações. Por quê? Porque o Espírito Santo dá segurança pra gente que esse processo não é vazio. Por quê? Porque o amor de Deus ele é derramado nos nossos corações, confirmando o quê? Que a gente é filho. Filho que Deus ama e ama muito. Como que é a aplicação prática disso? Bem, nós temos que ter em mente que ser justo não é sobre perfeição moral, mas sobre estar com Jesus Cristo. A paz que vem da justificação, ela vai dar pra gente descanso interior, mesmo no meio das lutas, dos desafios. A esperança vai nos sustentar e nos vai impedir de desanimar. E nós temos que ter em mente que o amor de Deus vai nos capacitar a viver e amar de uma forma totalmente diferente. Bem, esse texto que a gente vai ler, né, que é Romanos 5, de 1 a 5, é um convite para a gente viver com confiança, não confiar na sua própria justiça, mas na justiça de Jesus Cristo. Então, não tem nada melhor do que isso, né? Bom, poxa vida, eu só posso agora, nesse momento, convidar vocês a lerem comigo o texto do qual nós falamos, né? Porque, poxa vida, não tem nada melhor do que crer na justiça de Jesus. Então, vamos ler Romanos 5, de 1 a 5. E ele diz assim, ó, esse texto. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Amém? Bom, então o texto escrito pelo irmão Fabrício Freitas chama-se Paz por meio da justificação, e o versículo que ele escolheu foi o primeiro, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, existe uma paz que o mundo não consegue, não conhece, não pode dar, que é uma paz que nasce quando a gente deixa de tentar justificar a nós mesmos diante de Deus por nossos próprios méritos. E a gente passa a descansar completamente, inteiramente em Jesus Cristo. Então, quando a gente para de querer ser bonzinho para Deus e confia em Jesus Cristo, nós somos justificados, né? Então, a gente é declarado por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, que nós somos justos, como se nunca tivéssemos feito nada de errado. Isso é a justificação pela fé, um presente que a gente não merecia, que é fruto da graça. Então, o presente nós recebemos graciosamente, sem pagar nada por ele, sem fazer nada de bom. Mas ele teve um preço muito alto, que foi a cruz, que Jesus Cristo carregou e morreu nela. E graças a Deus ele ressuscitou. Então, essa paz que a gente sente não depende de circunstâncias, mas da nossa posição diante de Deus. A gente é reconciliado com o Criador.
Isso é muito incrível, saber que apesar de tudo que a gente faz de errado, das nossas falhas, a gente agora é chamado filho de Deus. Poxa, tem coisa melhor? E não é só filho, é um filho amado, um filho que Deus aceita por meio de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, se você está me ouvindo agora e quer essa paz que eu tenho e posso testemunhar que é maravilhosa, que é uma paz que transforma, se você tem esse desejo, para tudo que você está fazendo, vai para um cantinho aí e ora junto comigo, porque eu vou fazer a oração e você pode repetir o que eu vou dizer, conversando aí com o Pai, tá bom? A oração diz assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de sua graça. Creio que é o Senhor quem pode fazer isso por mim, quem morreu por mim e ressuscitou. Hoje, Senhor Jesus, eu recebo como meu Senhor e Salvador. Pela fé, eu creio no perdão e na paz que só o Senhor pode me dar. Obrigado, Jesus Cristo, por me justificar. Encha-me com a sua presença e conduza a minha vida a partir de agora. Amém. Bom, meu irmão, se você disse amém para essa oração, eu sugiro aí que você possa procurar uma igreja evangélica, um lugar que realmente, ensina a palavra de Deus, que você possa buscar lá o pastor, um irmão, uma irmã, alguém que possa direcionar. Você fala, olha, eu fiz uma oração com uma pessoa lá na internet que me mostrou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Me ensina como seguir os passos dele e pede ao Senhor a sabedoria que ele te dá, tá bom? E daqui para frente, que você possa ser transformado a cada dia. O nosso manancial termina assim, é extraordinário saber que, apesar de nossas falhas, podemos nos tornar filhos amados de Deus. Bom, agora eu vou terminar e deixo aqui o meu abraço diário de urso, lembrando que, para você que sabe que só existe paz por meio de Jesus Cristo que nos justifica, é super fácil abraçar, não tem como não abraçar, né? Porque o Senhor enche o nosso coração de paz e de alegria. Também temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E para fechar com chave de ouro, a frase de Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.